Amor sem limites. Haverá limites para encontrar seu grande amor? Até onde é possível ir? Será que Carlos Mansur passou dos limites para encontrar Estela? Carlos Mansur, um homem extrovertido e muito influente que achava que era feliz e realizado. Mas naquele dia, em um lugar neutro, encontrou o que não procurava: o amor verdadeiro, o amor que nem em seus sonhos achava que poderia existir, muito mais do que podia imaginar. Lá estava ela, como que te esperando para entrar em sua vida, Estela, que mais parecia a sua estrela. Conheçam a linda história de amor que, apesar do final trágico, foram felizes para sempre. Capítulo 1. O início de tudo. O sítio era muito aconchegante e bem afastado da cidade. Um lugar lindo com lagos circulares e gramado muito verde, como que convidando para se deitar e sentir a brisa flutuar sobre seu corpo. Ele se lembra que naquele dia uma figura linda se misturou à paisagem. Ela estava caminhando à volta de uma das lagoas que tinha no local, como se as lagoas tivessem sido feitas para que de repente aquela imagem se colocasse como complemento da visão. Estavam todos envolvidos em tirar fotos para lembrar-se do momento da chegada. Ninguém se dava conta que estavam para fazerem parte de um acontecimento sem igual. Carlos Mansur era um homem de meia idade, bastante simpático, talvez por isso muitos o achassem atraente. Era muito carismático e por isso mesmo estava sempre rodeado de amigos de ambos os sexos e às vezes parecia que era mulherengo, pois sabia tratar as mulheres com toda a delicadeza, como deve ser, mas na verdade estava à procura de um verdadeiro amor, por isso conversava com tantas. Aquela mulher do lago era muito bonita, acho que a mais bonita entre tantas que estavam participando daquele evento. Tinha um rosto feliz, traços suaves e cabelos ao ombro. Suas curvas bem delineadas não demonstravam que tivesse muita idade. Aguardou alguns instantes esperando que ela saísse daquele local para que a sua foto não tivesse a interferência de uma pessoa estranha. Bem, como ela não demonstrava nenhuma pressa em sair do cenário da foto, e esse comportamento denunciava que ela, mesmo sem saber, estava entrando em sua vida. Ele a amou desde aquele momento, mesmo que ele não soubesse disso ainda. Muito menos ela. Ele então pediu que fizesse a foto a si mesmo, pois ela, mesmo não fazendo nenhuma diferença na sua vida, pois não a conhecia. O que ele não sabia é que no fundo faria uma grande diferença sim. Na verdade, os anjos é que a seguraram ali naquele local para ficar registrado o início de uma grande aventura amorosa. A foto foi tirada e lá estava ela já fazendo parte da sua história naquele evento. E sem que desconfiasse, um dia depois, faria parte da sua vida. No dia seguinte, ele acordou cedo e sem saber por que razão desejou estar ali, próximo àquele lago. E como se uma força estranha o impulsionasse, foi caminhar no lago. E contemplou aquele lugar que aquela linda estranha esteve passeando. E sentia um aroma suave que com certeza era o cheiro dela, pois era um cheiro de mulher carente, um cheiro de mulher que estaria desejosa de ser amada. É como se os cheiros de ambos já estivessem se encontrando e se preparando para se juntarem para sempre. Mas de forma inconsciente, pois até então não sabiam da existência um do outro. Mas estava escrito nas estrelas o que ele ainda não sabia, que os céus estavam conspirando a vosso respeito. Capítulo 2. O encontro de sóis. O dia prometia, pois os organizadores prepararam várias atividades com o intuito de aproximar homens e mulheres, pois o evento era chamado Encontro de Sóis, só que tinha poucos homens e do pouco que tinha, a maior parte era de homens idosos e as mulheres eram bem mais novas e desejavam conhecer homens de idades próximas. Ele era uma das poucas opções que elas tinham. Sorte dele.
E como era muito carismático, elas se interessaram rapidamente por ele e conversavam entre si sobre ele, ou seja, se tornou o alvo das atenções. Algumas se aproximaram e o chamaram para conversar e o convidaram para participar de jogos e brincadeiras, pois era uma das atividades que os organizadores prepararam para dar o que fazer àquelas pessoas. E ele se enturmou com elas, e brincou de queimados, ou jogou futebol, ou vôlei, ou nadou na piscina, e todas o queriam no seu time. Afinal, só uns 2 homens estavam interagindo com elas, e ele se ofereceu para ser goleiro de todos os times, pois, como disse, era um dos mais novos entre os poucos homens que estavam no evento, e deu sua contribuição para cada time das mulheres, um de cada vez para agradar a todas elas. Teve um momento em que caiu ao se jogar para tentar defender um chute de uma delas, claro que para impressionar, e torceu o punho, e todas queriam tratar dele, e improvisaram uma atadura com o lenço de uma delas. Ele se sentiu um príncipe no meio de tantas mulheres, afinal, ele foi lá para conhecê-las e procurou participar de tudo o que os organizadores tinham criado como um meio de diversão. Claro que várias ficaram interessadas em lhe conhecer, e ele, sem perder tempo, procurou dar atenção a todas que queriam trocar ideias com ele. E para não perder nenhuma oportunidade, passou o número de seu telefone para elas, pensando que teria várias opções, mas logo descobriria que não era bem assim. Aquela bela da foto não se enturmou, preferiu ficar fazendo palavras cruzadas, e ele não se incomodou com esse fato, pois estava bastante ocupado se divertindo com as outras mulheres. Mas o desejo de seu coração nem sempre é o desejo do coração de Deus. Ele ainda não sabia qual era o propósito de Deus ao enviá-lo para esse evento, onde nem mesmo era para estar ali, pois deveria estar na igreja cuidando como zelador que era. A programação fora organizada por um grupo de uma cidade e ela era de outra, que ouvira falar através da internet, e se inscreveu, e talvez isso a tenha deixado sem clima. Era a única que não fazia parte daquele grupo, que eram da mesma cidade, e mesmo sem se conhecerem, tinham algo em comum, ou seja, não deveriam estar ali. Isso já era um indício de que Deus estava no negócio. E se perguntava, o que ela estava realmente fazendo ali? Por que se interessou em participar de um evento em que ninguém a conhecia? Mas esse mistério logo seria desvendado. Não o fato de Deus estar no negócio, e sim o fato de serem de localidades diferentes, e agora se encontrar em um lugar que não era seu habitat natural. Capítulo 3. E eis a sua amada. Quando chegou a noite, os líderes promoveram um jantar de gala, algo bem sofisticado, e todos deveriam ir com suas melhores roupas para estarem bem apresentáveis. Mas antes, teve uma preleção com umas brincadeiras criadas pelos organizadores. Tinham de fazer um brinquedo de dobras de papel e dar à pessoa que estava ao seu lado. E mais uma vez ficou provado que Deus estava planejando tudo relacionado àqueles dois. Pois quem era a pessoa que estava do seu lado? Sim, aquela linda mulher do lago. Então, como um cavalheiro que era, se apresentou. Oi, eu sou o Carlos Mansur. Posso saber seu nome? E olhando em seus olhos, com a segurança de um homem maduro, lhe entregou o brinquedo. E ela recebeu o brinquedo agradecida e se apresentou com o nome lindo de Estela, que mais soava como estrela, pois parecia brilhar aos seus olhos. Ele a amou naquele mesmo instante e não perdeu tempo, e começaram uma longa conversa. Ele pergunta, o que você faz aqui? Arriscou para puxar a conversa. E ela, eu soube do encontro através da internet e resolvi vir para ver o que acontecia. Ele, e o que está achando até aqui? Ela, estou impressionada como tem mulheres solteiras neste grupo. Ele, percebi que você não se enturmou. Por quê? Ela, sou do tipo que gosta de observar o ambiente em que estou. Ele, e daqui para frente acha que vai conseguir se enturmar? Ela, vai depender. Aí ele falou, de quê? Ela se limitou a menear a cabeça e a conversa continuou durante o jantar. E ele a observava e percebeu que ela era realmente linda, uma mulher madura, mas com uma delicadeza que não via em nenhuma das outras, e tinha um olhar tranquilo e demonstrava confiança,
e ao mesmo tempo uma fragilidade de uma adolescente, e ele a amava cada vez mais. Enquanto jantavam, saboreava cada palavra como se já estivessem juntos há muito tempo. Tal era a intimidade que já rolava entre eles. A conversa foi até a hora de dormir, e antes de ir para seu quarto, ela lhe confessou que quando estava no ônibus e ele entrou, ela sentiu que o destino dela iria mudar, pois ficou excitada com seu modo desenvolto de falar e agir, e sua voz forte, e dava-lhe muita segurança, e ficou muito interessada em lhe conhecer. Mas como ele parecia ser muito popular, ela achou que ele não estava ali para arrumar uma namorada, e sim que fazia parte da liderança, e aquietou-se e observou. No outro dia acordaram bem cedo. A maioria ainda estava dormindo, mas eles não dormiram direito. A ansiedade de amanhecer o dia e se verem era algo traumatizante, e foram procurar um ao outro como se já se conhecessem há muito tempo. E lá estava Stella, de pé na beira do lago, como que o esperando. E mesmo sentindo uma forte atração um pelo outro, preferiram continuar somente conversando. "Oi, como está você?" falou ele. Ela respondeu, "Com saudades." Ele, "Eu também, não dormi pensando em você." Ela, "Eu não consegui pregar o olho, pensava o tempo todo como foi o nosso encontro." Ele, "Foi algo de Deus, não encontro outra explicação. E quero que saiba que estou encantado com sua beleza." Ela, "Muito obrigada, você é muito simpático." Passaram um dia juntos. Já eram namorados, mesmo que ainda não tivessem declarado um para o outro. Todas as outras mulheres perceberam que ele já estava interessado naquela estranha e não mais se aproximaram dele. Assim foi aquele primeiro dia do resto das suas vidas, como sonharam um dia, um vivendo para o outro e ambos para a glória de Deus. Finalmente encontrou a mulher da sua vida, pensava ele, e o inevitável momento chegou, a hora da despedida. Será que tudo acabaria ali? Preferiu deixar o destino decidir. Viajaram juntos durante a volta. Sentou ao lado dela no ônibus. Ele então, puxando conversa, falou, "Eu quero te ver mais vezes. Estou muito afim de você. Me liga." Se levantou para descer do ônibus. Ele ficou no meio do trajeto, pois morava em uma cidade mais próxima e ela em outra bem mais distante. Ele deu o número de seu telefone para ela e deu um beijo no seu rosto. E pôde sentir a suavidade de sua pele e desceu do ônibus com o coração apertado, com medo de não se verem mais. Capítulo 4. O primeiro encontro. 2 longos dias se passaram, e ela finalmente ligou para ele, que após alguns instantes de conversa tímida, marcaram de se encontrarem. E a apreensão deu lugar a uma imensa alegria, que por sua vez dividiu o sentimento com uma grande expectativa para o dia do encontro. Combinaram de se encontrarem em um ponto neutro e marcaram o encontro no centro da cidade, em frente ao terminal das barcas na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, pois já tinha planejado onde a levaria. Chegando um de frente ao outro, a cumprimentou. Disse ele, "Oi, você está linda." Ela, um tanto tímida, agradeceu. Ele, segurando em sua mão, a puxou para si e, observando seus lábios carnudos, não se conteve e deu-lhe um beijo em sua boca, que foi prontamente correspondido. Quando suas línguas se tocaram, um frenesi tomou conta deles e ambos sentiram seus corpos estremecerem, e assim selou o que seria o começo daquele compromisso de namoro, e a convidou para passearem em uma ilha paradisíaca, fantástica, que havia algumas horas de barco dali, para se conhecerem melhor. Ficaram em silêncio, mergulhados em suas fantasias, e enquanto o barco deslizava sobre as águas suaves de um mar calmo, suas mentes deslizavam sobre o infinito de suas almas, imaginando como seriam suas vidas dali para frente, pois certamente depois daquele encontro nada seria como antes, e suas mentes viajavam no território desconhecido do amor, onde, por mais experiente que sejamos, é sempre uma incógnita, pois cada olhar, cada toque, cada beijo tem um significado especial. Pois dali para frente tudo que planejamos e sonhamos está em jogo. Temos de ter discernimento que, neste caso, como já haviam vivido outra história de amor e não haviam sido felizes, estavam como que pisando em ovos, com todo cuidado,
Mas isso era teoria, pois na prática nada disso funcionava. É que seus corações estavam tão felizes que o que importava era o momento e nada mais. Desse momento em diante, sua vida foi um sonho. Enquanto o barco os levava para a ilha do seu primeiro encontro com o amor de sua vida, eles não falavam nada. Se mantiveram abraçados e só curtiam aquele momento que esperaram por tanto tempo. Chegando lá, não sabiam exatamente o que fazer. De mãos dadas, desceram da embarcação e ele viu uma floricultura colocada ali estrategicamente pelos comerciantes, pois sabiam que muitos casais chegariam ao local e era sempre o presente ideal para uma namorada ou esposa. E comprou um lindo buquê de rosas vermelhas e as entregou com uma frase feita em sua mente durante o trajeto. Disse ele: "Você é tão linda que essas rosas vão perder o encanto ao seu lado." Ela, um tanto tímida, recebeu e agradeceu elogiando as rosas e caminharam pela cidade em direção à praia. E pararam diante daquele lindo mar e apreciavam as lindas paisagens do local. Então ela exclamou: "Aqui é tudo muito lindo. Estou vivendo um momento único ao seu lado." Ele completou: "Meu amor, esse é o primeiro dia do resto de nossas vidas." Pareciam dois adolescentes apaixonados. Então fizeram o que os adolescentes fazem nessa hora: se beijam o máximo possível para que o tempero de um fique bem impregnado no outro. Curtiram aquele encontro naquela ilha linda, apreciando a paisagem própria das ilhas, mar e floresta, e no meio um casal apaixonado, vivendo momentos que jamais sairão de suas mentes, mesmo que vivam um século. Depois de tudo que estavam vivendo, o dia estava findando e chegou o momento de irem para casa. Mas que casa? Ela convidou e ele resolveu ir para a casa dela, e foi muito bem recebido por sua filha solteira de nome Luma, que o amou assim que o viu e abençoou o escolhido de sua mãe e disse: "Vou preparar um lanche reforçado para os dois, uma bela mesa com sucos, frutas e tudo o que de bom que temos em casa. Vocês estão famintos e precisam se alimentar." E disse mais: "Estou muito feliz, você parece ser um bom homem, creio que serão muito felizes, que Deus os abençoe." E assim o relacionamento daqueles dois escolhidos por Deus se iniciou oficialmente. Durante muito tempo você pensa em encontrar alguém que lhe seja idôneo, alguém que complete o que lhe falta, mas você acha que ninguém se encaixa naquilo que você considera um diferencial para um relacionamento amoroso. Então você deixa para lá e segue sua vida achando que nunca vai acontecer contigo um romance do jeito que você imagina. Até que um dia, em um lugar onde tudo é igual, aparece alguém diferente, e seus olhos se abrem para o amor e seu coração se enche de alegria. Então você percebe que o tão sonhado dia chegou à sua vida. E contra todas as possibilidades você é fisgado por aquela pessoa que não fez nenhum esforço para conseguir isso, pois na verdade ela também não entende por que se interessou por alguém que não estava em seu habitat natural e não tinha nada a ver contigo. Bem, isso é o que se chama de amor. E ninguém explica, simplesmente acontece. Capítulo 5. Carlos Mansur. Carlos Mansur, homem trabalhador de 58 anos, filho de imigrantes do sul do país, nascido no interior do estado do Rio de Janeiro, como todo jovem no interior, passou por muitas dificuldades. Mas não faltava comida na mesa, pois seus pais eram muito trabalhadores. Dedicam suas vidas para sustentar os filhos ao cabo da enxada na roça, onde plantava de tudo. Dali tirava parte do alimento da família. Alfredo Mansur, seu pai, foi um homem muito trabalhador. Além da roça, ainda fazia trabalhos de pedreiro para complementar as despesas com os filhos. Foi daí que surgiu o talento para a construção civil que ele exerceu durante sua vida. Não eram criados com luxo, mas o básico não deixava faltar. E ainda foram criados sob o severo regime cristão da época, mantendo sempre os filhos dentro da igreja e da escola, onde estudaram o ensino fundamental, que na época se chamava primário, pois até ficarem adultos foi tudo o que tiveram de estudos. Até mesmo porque naquela época os pais não se preocupavam em os filhos terem estudos, e sim uma profissão. Pensando assim, levou os meninos para as obras e ensinava-lhes o que podia, e usava-os como ajudante para entrar mais dinheiro em casa. As obras de casa, os filhos era quem fazia. E assim nasceu o desejo pela profissão. Depois cada um tomou o seu próprio rumo, mas o básico seus pais deram.
e fazendo assim os mantiveram longe dos males do mundo, junto com seus 6 irmãos, sendo que naquela época o mundo não era mau como hoje. Seu pai e sua mãe, Matilde, eram obreiros da casa de Deus e assíduos participantes dos trabalhos de ação social do pequeno lugarejo onde viveu até os 20 anos. Saiu desse lugarejo para uma cidade litorânea, a convite de um amigo que os pais tinham casa na praia e os convidaram para passar um fim de semana com eles. Durante uma ida à praia, acompanhado de seu amigo, conheceu casualmente Maria. Trabalhava em uma lanchonete, uma moradora local, e ficaram algumas horas conversando e se gostaram, e isso fez com que Carlos resolvesse ficar na cidade. Mas como faria para sobreviver ali, sem trabalho, nem lugar para morar? Foi assim que seu amigo se prontificou a ajudá-lo nessa aventura. Combinou com seus pais que Carlos ficaria na casa como caseiro, cuidando de tudo até se arranjar por lá. E assim, o relacionamento com Maria seguiu cada vez mais forte, e ela se tornou a mãe dos seus filhos, Carlos Júnior e Sara. E ali naquela cidade foi onde seus filhos nasceram. Viveu ali durante 5 anos, mas se sentiu impelido a partir para conhecer outros lugares. Não tinha medo de nada, gostava de arriscar e topava qualquer aventura, pois era ávido por conhecimento. Maria, sua esposa na época, acreditava em seus sonhos e o acompanhava onde quer que fosse. Já se passara quase 13 anos desde que saíra da casa de seus pais. Resolveu seguir sozinho e pediu a separação da sua mulher. Não nutria por sua esposa na ocasião da separação o amor que o impulsionou a se casar com ela. E não queria viver em sua companhia só por viver, já que o amor não existia mais. Deixou o que possuía com ela para criar seus filhos e foi seguir seu caminho. Sozinho, encontrou muitas dificuldades sim, claro, mas superou tudo e foi estudar. Trabalhou em vários tipos de emprego para sustentar seus estudos e ainda mandava pensão para seus filhos. Não deixava faltar nada para eles. E a mãe deles também trabalhava e não lhe cobrava presença, mas sempre que possível ia ao encontro deles. E depois de muita luta se formou em engenharia civil, que era o seu desejo desde jovem, quando trabalhava com seu pai. Como engenheiro, conquistou uma vida de conforto e não deixava faltar nada para seus filhos, e mantinha um bom relacionamento com a mãe deles. Já estava com quase 40 anos. Seus filhos estavam bem criados pela mãe, que também trabalhava, e ele mantinha-os em tudo o que precisavam. Infelizmente, se afastou dos caminhos de Deus e se envolveu com vícios, bebidas, cigarros, noitadas e mulheres. E para piorar, sua Maria, a mãe dos seus filhos, achando que ele estava vadiando e gastando com mulheres, pois conhecia esse lado fraco dele, mandou os filhos para viver com ele. E não bastando isso, ainda sofreu 2 grandes baques. Perdeu seu pai, que faleceu em um acidente na obra em que ainda trabalhava. No acidente, caiu do andaime e perfurou um pulmão, e depois de um tempo internado veio a óbito. E logo a seguir, sua mãe morreu atropelada por um ônibus ao atravessar a rua e se entristeceu muito com tudo aquilo. E buscando apoio na igreja onde fora criado, voltou para a casa de Deus e se tornou obreiro do Senhor, se tornou um zelador da casa de Deus. Capítulo 6. Oficialmente namorados. E foi através da igreja que conheceu Estela, de 62 anos, uma mulher linda, jovial e muito interessada em viver uma nova experiência amorosa, pois fora casada por muitos anos e ficara viúva, mas não conhecia o amor da forma como estava conhecendo na companhia de Carlos Mansur. Fora educada a ser somente esposa e mãe, e romance era coisa de novela, não era real, com certeza não era para ela. Mas tinha no seu íntimo o desejo de viver o que só conhecia nas revistas de fotonovelas, pois na época de jovem era esse o passatempo das meninas, ler fotonovelas e sonhar. Mas agora estava vivendo o início de tudo que imaginava em seus sonhos ao lado desse homem. Já não tinha nenhum empecilho que a impedisse de viver ao lado dele, pois suas filhas já estavam casadas e vivendo as suas próprias vidas. Só restava se entregar a esse romance e viver plenamente tudo o que tinha direito. Aquele dia ficou para sempre gravado em suas vidas. Os dias foram passando e, como só se encontravam nos fins de semana, pois como moravam em cidades diferentes, não podiam estar juntos durante a semana, só se comunicavam por telefone e mensagem, e com isso a paixão ia aumentando, pois era uma semana inteira de expectativa, e quando se encontravam, passavam o dia namorando, passeavam, almoçavam junto e se divertiam muito,
Em pouco tempo ela também começou a ir à casa dele e seus filhos a amaram como a uma mãe. Ela os adotou como seus. Ele, por sua vez, foi na casa de cada uma de suas 3 filhas e as conheceu, e foi muito querido por todas. Nice, a segunda mais nova, era especialista em bolos, cada um mais delicioso que o outro, e eles sempre saboreavam uma grande variedade de bolos em sua casa. Ela tinha um curso na internet onde ensinava toda a arte de fazer bolo, viajava o mundo fazendo palestras, era muito bem sucedida financeiramente. A mais velha, Mônica, era especialista em comida e fazia sempre um lindo almoço para recebê-lo, pois era sócia com a irmã do meio, Estelita, que era especialista em pães, e juntas tinham um comércio que servia alimentos e produzia pães, e ele e Estela sempre comiam lá e constantemente tinha novidades, pois não repetia pratos, pois dizia que queria que ele sempre desse sua opinião sobre as suas criações. Estelita era responsável pela parte da padaria e confeitaria, que se localizava em um bairro nobre da cidade. Era uma artista na arte do pão. Ele era um homem magro e não corria o risco de engordar, por isso ela sempre o fazia comer uma enorme variedade de pães e bolos. Dizia que ele precisava ganhar peso, pois era muito magrinho, e todas demonstravam um grande afeto por ele, e Carlos se sentia feliz com aquela família. Capítulo 7. O casamento. Ele estava muito feliz, pois ela era a mulher dos seus sonhos. Isso estava claro aos seus olhos. Linda, suave, mansa, delicada, sensível, limpa, serva dedicada, parecia um sonho, daqueles que só sendo de Deus para você acreditar. Ela o fazia muito feliz. Namoravam de acordo com as regras de Deus, pois pensavam igual. Sexo só depois do casamento. Isso por total consentimento de ambos. Então, com o apoio de todos, resolveram se casar, pois já tinham bastante idade. Não era bom que adiassem o que era claro, pois, como a palavra diz, é melhor se casarem do que viver abrasados. E pouco tempo depois o casamento no civil aconteceu na cidade dele. E foi lindo. Todos os filhos dela compareceram, inclusive os netos, e os filhos dele e vários irmãos da igreja também fizeram questão de estarem presentes para lhes dar os parabéns, pois ele era um obreiro da igreja e muito querido por todos. Prepararam um lindo almoço na igreja para comemorar. Foi um lindo dia, mas o melhor estava por vir. 2 dias depois, suas filhas os presentearam com uma linda festa de casamento religioso. A noiva estava mais linda do que nunca. Usava um lindo vestido branco e o noivo usava um terno preto. A festa foi em um salão próximo à igreja que ela congregava e mais de 150 pessoas os prestigiaram. Como a festa foi na cidade dela e era longe, poucos irmãos da igreja dele puderam comparecer, mas alguns foram e trouxeram lindos presentes. Assim que a festa terminou, pegou o carro e iniciou a viagem que os levaria para sua lua de mel em uma cidade litorânea, a mesma que ele conheceu Maria. E Estela não se incomodou, sentia uma pontinha de ciúmes, dizia ela: "Não acredito que não sou a primeira a vir com você nesse lugar tão lindo e romântico." Eles pareciam estar vivendo um sonho. Ele, enquanto dirigia, não tirava os olhos dela, pois quase não acreditava que estava vivendo tudo aquilo. Passaram uma semana em uma pousada curtindo a lua de mel. O local era um sonho, e curtiu praia todo o tempo, e almoçaram em um lindo restaurante que tinha música ao vivo e dançaram juntinhos. E saíram dali e foram para a pousada descansar, e aproveitaram para se amarem muito, pois já estavam sozinhos há muito tempo. Esperou aquele momento que parecia impossível ser alcançado. Esqueceram completamente todos os problemas e sonharam juntos, e brindaram com champanhe um momento tão sublime e lindo em suas vidas. Eles não acreditavam que estavam vivendo aqueles momentos e estavam muito felizes. Ela o fazia muito feliz. Se amaram tantas vezes que quase esqueceram que precisavam voltar para o dia a dia. E ela propôs morar com ele na sua cidade, onde ele era obreiro de sua igreja e tinha sua empresa de construção civil. Morariam de aluguel ao menos o tempo suficiente para comprarem sua própria casa. Estela era muito calma e mansa, lhe ensinava muito da vida, pois era alguns anos mais velha que ele e era uma verdadeira mulher de Deus. E sempre que ele cometia algum deslize, ela, com uma calma que lhe era peculiar, o corrigia com toda mansidão, e a vida transcorria como Deus planejou para os dois. Ele era muito envolvido com música e era um dos tecladistas do grupo de louvor de sua igreja. E ela também, presidente da União de Homens, e todos o amavam, e ela o apoiava completamente, e até o ajudava a dirigir um ponto de pregação que a igreja mantinha. Ela adorava ouvi-lo tocar teclado, e o acompanhava cantando louvores com ele, pois cantava muito bem e ele tocava para ela cantar.
Ela passou a fazer parte do grupo de mulheres de sua igreja para incentivá-la no seu ministério. Todos os amavam, eles eram uma bênção na igreja. Ele sabia que tinha encontrado a verdadeira companheira para sua vida e estava apostando tudo na relação. Capítulo 8. A casa nova. Resolveram então começar a construir a própria casa. Apesar de ela ter casa própria na cidade dela, o sonho dela era construir uma casa com o seu toque pessoal. E agora era a chance de realizar esse sonho. Fizeram uma linda planta com um dos arquitetos de sua empresa, entregaram nas mãos de seus pedreiros e só iam no local para orientá-lo. E claro, como toda mulher, sempre tinha algo que não lhe agradava e era corrigido. Mas no geral tudo corria bem. Ela sempre muito carinhosa com os profissionais que trabalhavam em sua obra, iam para as lojas escolher os acabamentos para embelezar sua casa. Os dois se amavam muito e a paz reinava dentro e fora de casa. Algumas vezes iam para a obra e metiam a mão na massa literalmente, pois ele era um bom construtor, pois mesmo depois de formado continuava metendo a mão na massa, claro, quando tinha tempo. E ela o apoiava em tudo e ele a amava cada dia mais. Em pouco tempo a casa deles ficou pronta e ficou linda. Tinha 3 quartos, pois a filha dele era adolescente e morava com eles. Ela amava a menina como a uma filha. Sara é seu nome, uma linda jovem, loira, de cabelos cacheados, e as duas eram como unha e carne. Estavam sempre juntas, saíam para todo canto e compravam roupas e conversavam sobre tudo, e ela orientava a menina em relação aos perigos e cuidados da vida de uma adolescente. Ela dizia que a menina precisava de conselhos de uma mãe e queria exercer essa função na vida dela. A menina, por sua vez, amava essa ideia, pois por muitos anos ele a criara junto com seu irmão Carlos Júnior, sem a presença constante de uma mãe. Então resolveram se mudar e foram morar na casa nova. Compraram móveis novos e sua amada fez enfeites para os banheiros e toalhas para as mesas e almofadas para os sofás. Ela sempre soube fazer trabalhos manuais com tricô e outras coisas mais. Era uma perfeita artista nessa área e adorava ser dona de casa. Dá para entender por que suas filhas tinham tanto talento com as mãos. Herdaram isso da mãe. Fez também cortinas para as janelas. Parecia que estavam no céu. O quarto de Sara era muito lindo e as duas caprichavam na limpeza. O quarto de hóspedes fora preparado exclusivamente para quando as filhas vinham visitá-los. Constantemente uma delas vinha com marido e filhos, e era uma grande festa, pois lhe dava muito prazer em tê-las com eles, e faziam um almoço com churrasco. Mandaram construir uma linda churrasqueira e um salão, pois adoravam festas e tudo era motivo para comemorar. Riam muito e dançavam ao som de belas músicas. E constantemente estavam ali seu filho, Carlos Júnior, nome que a mãe colocou em homenagem ao pai, e sua nora, Sandra, uma jovem muito linda, e sua neta, a pequena Esther, sua princesinha, e sua filha Sara, com o namorado Durval, que era um ótimo rapaz formado em economia, e todos se regozijaram com a presença um do outro, e a família era feliz, e assim ocorria cada vez que uma vinha visitá-los. De vez em quando vinham todas, e aí a festa era o máximo. Se divertiam muito, e ele via nos olhos de sua amada o quanto ela estava feliz, mas também gostavam de ir na casa delas, e comiam muito, pois cada uma, como tinha uma especialidade culinária, como foi falado antes, eles tinham comprado um belo carro que ela escolheu modelo e cor. Ele a apoiava em tudo. Nada acontecia sem antes falarem com Deus, e ele reinava junto com aquela família. Sara e Durval resolveram ficar noivos, e isso foi motivo para reunirem toda a família. E adivinha o que acontecia? Festa. Muita festa e alegria. Sua caçulinha estava se tornando independente, começando uma nova família. Claro, em breve estariam casados. Logo depois veio o casamento da filha caçula dela, Luma, que era uma morena muito bonita que tinha acabado de se formar como coreógrafa, e mais uma vez outra festa. O casamento foi muito lindo e todos se divertiram a valer, pois como sempre acontecia, tinha muita comida e música, sempre arrumavam um motivo para reunirem a família. Era uma das coisas que mais lhes davam satisfação. Viviam em grande harmonia. Isso lhes dava muito prazer, pois família era tudo para eles. Bom mesmo eram os aniversários dos netos, pois como tinham muitos, era festa o ano todo. Tinha sempre muitos presentes, muitos brinquedos e correria das crianças a noite toda, e ela amava fazer festas, comemorar aniversários, quer dizer, era só desculpa para reunir a família e fazer um churrasco, e dançarem, e comerem, e todos se divertiam muito. Ele a amava cada vez mais, pois isso era tudo que sempre desejou em uma esposa. Cada neto que nascia era mais um motivo de alegria nas suas vidas,
E olha que em sua companhia viu nascer 6, 3 dele e 3 dela. Quer dizer, ele era avô de 6, mas os 6 que ela já tinha, 12. Mais 4 filhas dela e 2 dele, com noras e genro, davam um total de 27 pessoas. Pois sua filha se casou com aquele namorado que já era uma bênção, e tiveram 2 meninos lindos, Carlos Neto e Tiago, assim como todos os outros netos o eram também. O casamento de sua filha foi muito lindo, ela estava maravilhosa naquele vestido branco com um véu longo que se arrastava pelo chão. A festa foi no sítio em que anos antes seu filho se casara com sua nora Sandra, e se lembra bem como ela também estava linda e como seu filho estava feliz. Lembra-se que quando acabou a cerimônia ele falou para o pai dela que daquele dia em diante ele passaria a ser também o pai dela. Foi uma linda festa com muitos convidados e assim estava sendo agora no casamento de sua filha Sara, no mesmo local e com muitos convidados também, pois a família de Carlos Mansur era muito querida no bairro e todos foram prestigiar os noivos e todos estavam lá, a família dele e parentes e a família de Estela e alguns parentes mais chegados como alguns irmãos, pois tinha muitos além do pai dela que ainda vivia e era muito animado. Bem, tinham uma vida tranquila, nada os abalava, pois acima de tudo tinham um Deus em seus corações e nada faziam sem antes consultar a Deus. Todos, sem exceção, eram convertidos e frequentadores assíduos de suas igrejas, pois eram todos de uma mesma denominação, mas todos professavam fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Bem, tudo isso é muito bom, mas de vez em quando se sentiam estressados e fugiam só os dois. Capítulo 9. Os passeios. Lembre-se de uma vez em que a levou para almoçar fora. Acordou bem cedo, tipo 5 da manhã. Amor, acorda que vamos almoçar fora. Ela estava ainda sonâmbula de sono. Mas, meu amor, você está legal, são 5 da manhã. Ele fala, você não queria algo diferente? No caminho decidimos o que fazer. E saíram de casa às 5:30 da manhã, e ela sem nada entender, mas confiava no bom senso e bom gosto de seu marido. E dirigiu 7 horas e parou para almoçar em São Paulo, no Shopping D, no centro da cidade. Parou em frente a uma floricultura e comprou as rosas mais lindas que tinha ali. Ela ficou maravilhada com a atitude de seu romântico e louco marido. E depois de almoçarem o que tinha de melhor, foram passear nas lojas e comprar muitos presentes para os filhos e netos. E para eles também, lembra-se que de lá ela ligou para as suas filhas e disse, meninas, vocês não vão acreditar, meu marido me pegou de surpresa e neste momento estou almoçando no centro de São Paulo. Todas o consideraram um louco, mas acharam muito romântico e elogiaram o marido apaixonado de vossa mãe. Ela estava muito feliz, pois ele era capaz de fazer qualquer loucura para vê-la feliz. Passearam o restante do dia e se hospedaram em um hotel lindo ali perto, e se amaram durante a noite toda, e no final da manhã, quando já estavam bem descansados, pegaram a estrada e voltaram para a sua vida normal. E essa aventura foi assunto por toda a semana entre elas. Capítulo 10. Região dos Lagos. Em outra ocasião, lembra também que um dia a chamou para ir à praia, e foram do jeito que estavam em casa. Ele só de bermudas e ela com roupa de casa, e foram parar em Cabo Frio, uma famosa cidade litorânea que tinha belas praias e muitos turistas famosos. Chegando lá, alugaram uma pousada na ilha de Gamboa, e como não levaram nada, pois saíram de casa para ir em uma praia perto de onde moravam, foram fazer compras de tudo, pois não estavam preparados para ficar tanto tempo naquela cidade. Compraram desde cueca e calcinha até bermudas e shorts, produtos de higiene pessoal. Enfim, tudo que iriam precisar tiveram de comprar. Foram 3 dias maravilhosos. Um dia em Cabo Frio, andaram de barco no canal, entrando no mar e beirando as praias, se divertiram muito. Voltaram para a pousada muito cansados, mas isso não os impediu de se amarem antes de dormir. No dia seguinte foram para Búzios, passearam nas lindas praias e na bela cidade, almoçaram em um ótimo restaurante e curtiram muito, parecia que estavam fazendo aquilo pela última vez. Nunca em suas vidas tinham vivido tantas aventuras como naqueles dias. Assim como no dia anterior, estavam super cansados e voltaram para a pousada para descansar. Não sem antes fazerem amor, pois diziam que não poderiam perder um só instante daquela cidade paradisíaca. Acordaram quase sem energia, mas ainda faltava uma cidade para curtir, e passaram um dia em Arraial do Cabo, da mesma forma,
Curtiram as praias e comeram em maravilhosos restaurantes à beira do mar. Comeram frutos do mar e descansaram em uma rede que tinha no restaurante. No final da tarde voltaram para a pousada e dessa vez somente dormiram, pois tinham uma estrada para encarar dirigindo. Stella se recostou em seu lado enquanto ele dirigia de volta para casa, e ao chegarem, descansaram, e à noite se amaram muito e se sentiram renovados para continuar com suas lutas diárias, e ela o amava ainda mais, sem contar que voltava mais linda, pois estava bronzeadíssima, e aquelas marquinhas de biquíni o deixava louco e faziam um amor como dois adolescentes. Capítulo 11. São Lourenço. Viajaram várias vezes para São Lourenço, em Minas Gerais. Lá tem muitas cidades maravilhosas ao sul do estado. Tem várias fontes de águas medicinais e é muito tranquila para casais como aqueles dois, que se amavam tanto. Viveram momentos de romantismo e paz. Namoravam no coreto da praça, ouvindo a algazarra das maritacas, que faziam muito barulho nas árvores, e passeavam o dia todo e tomavam sorvete várias vezes por dia, pois a cidade era conhecida pelas águas medicinais e pelo sorvete delicioso que produziam. Ele, que era bem magro, chegou a engordar alguns quilos durante uma das vezes em que visitavam a cidade. Algumas vezes foram com uma das filhas, que também gostava muito de viajar, e arrastavam eles para onde ela ia. Outras vezes foram em um comboio de vários carros com todos os filhos, e todos se reuniram na cidade e almoçaram juntos, e era tudo muito lindo, do jeito que eles sempre sonharam, e aproveitaram para visitar outras cidades vizinhas como Caxambu e Soledade, Minas, e se amavam cada vez mais. Lembra-se que atravessou um lago e uma floresta em um teleférico, e ela morria de medo de altura, mas por amor a ele até isso foi capaz de fazer. Suportar a fobia de altura para ver seu amado feliz. Andaram de pedalinho em um lago em Caxambu, tiraram fotos ao lado das cutias, animais cativos da área. Capítulo 12. Angra dos Reis. Foram também várias vezes a Angra dos Reis, pois lá tinham amigos e sempre que possível iam para lá descansar. Em uma dessas ocasiões, houve um desmoronamento no Morro da Carioca, onde se perderam muitas vidas, e o desespero daquele povo estava sendo transmitido para todo o país pela televisão. E eles estavam lá, nesse dia, e conviveram com o sofrimento daquela gente. E eles e várias pessoas entre seus amigos se uniram para ajudar aquele povo, pois também eles estavam presos naquela cidade, mas vivos, e tinham por humanidade ajudar no que fosse possível. Stella era muito sensível e se comoveu muito com a dor daquele povo, que afinal era seu povo também, pois ela mesma viveu parte de sua infância naquele lugar. Seus pais viveram ali naquela cidade no passado e era um lugar acolhedor, e seus amigos moravam ali e sempre os recebia com muito carinho, e passavam dias maravilhosos ali, pois tinha lindas praias e naquele momento estava tudo destruído e com várias vítimas fatais dos desmoronamentos. Aquele foi um dia muito triste, mas a força do amor que os unia os fazia superar. Aquelas imagens de tragédia, o mar estava completamente vermelho de barro e a belíssima paisagem sofreu com toda aquela tragédia. Antes de voltarem para suas cidades, foram oferecer apoio às famílias desamparadas. Ela era muito dedicada à ação social e não podia ver alguém sofrendo que procurava ajudar a diminuir sua dor. Assim que as estradas foram sendo desobstruídas, voltaram para casa e seguiram com suas vidas com o coração dilacerado, mas convictos de que fizeram o seu melhor. Daquele dia em diante se tornaram ainda mais fortes, e o amor deles, que parecia inabalável, ficou ainda mais sólido, pois depois de tanto sofrimento naquela cidade durante aquela tragédia, perceberam que Deus os uniu para que pudessem ajudar a salvar casamentos e fortalecer uniões através de suas experiências de vida. Capítulo 13. E a empresa cresce ainda mais. Ele tinha uma empresa de construção, pois era formado em engenharia da construção civil, e conhecia tudo de obras, e havia aprendido de tudo um pouco. E ter uma empresa que prestasse serviços às residências era um sonho antigo, e resolveu acrescentar à sua empresa mais essa atividade.
E uma das localidades que tinha muitos clientes era exatamente Angra dos Reis, e a sua amada o apoiava em tudo que decidia, pois sabia que tudo era em prol da família, e a empresa estava indo de vento em popa. É um ditado popular que significa as coisas estão indo bem. Não faltava serviços, e seu genro Duval trabalhava com eles administrando a contabilidade, pois era formado em economia e exercia a função de gerente também. Stella, sua amada esposa, fazia parte do quadro de funcionários e era uma espécie de supervisora, e a presença dela na empresa dava um toque especial, pois todos a amavam e trabalhavam com prazer. Todos os dias ela visitava as obras, mesmo quando ele não podia ir. Ela dirigia, pois tinha seu próprio carro, e dirigia muito bem, e ele ficava tranquilo, pois sabia que ela estava lá para resolver os problemas que competia a ele resolver. Por outro lado, seu genro também dirigia o escritório, assim como as obras, pois era seu gerente geral, e seu filho tratava de todas as áreas de informática e segurança da empresa. Mas não trabalhava para eles, mas como era formado em ciências da informática, dava um apoio por amor ao pai, e assim uma vez por ano, o casal Carlos Mansur e Stella fugia de tudo aquilo e viajavam e curtiam uma cidade do Brasil. Colocaram isso como objetivo anual e ficavam tranquilos, pois seu filho e genro sempre foram jovens com muita atitude e não deixavam os empregados diminuírem o ritmo pelo fato de os patrões estarem ausentes. Suas vidas eram muito boas e não deixavam faltar nada para os seus netos, que estudavam nas melhores escolas da cidade e eram muito felizes. Tinham orgulho dos avós, eles eram seus exemplos e sempre um filho ou neto estava com algum problema, os procuravam e davam toda a atenção possível para ajudá-los a resolver a questão. A paz reinava em suas vidas. Até aqui. Capítulo 14. Uma grave doença. Um dia, o que parecia impossível aconteceu. Ele se viu gravemente doente. Parecia impossível porque ele era muito forte e nem gripe o pegava. Mas estava em seu carro quando sentiu uma forte dor nas pernas, costas e virilha. Travou dentro do carro e ainda bem que não estava no volante. Seu genro constantemente ia com ele para as obras e nesse dia era ele quem estava no volante. As dores eram insuportáveis. O levaram para um hospital em um bairro da Zona Oeste e sua esposa correu para lá. E ficou com ele todos os dias em que ali esteve, lhe dando apoio e cuidando para que ele tivesse o melhor atendimento. Os primeiros exames constataram que ele havia tido uma crise renal associada a uma crise de coluna, proveniente de várias hérnias de disco que se formaram em sua coluna, além de uma artrose no ombro direito, tudo provocado por excesso de trabalho. Ela procurava o acalmar e deixava bem claro que cuidaria dele a todo custo, e ele, claro, ficava feliz da vida por ter tido a sorte de ter uma esposa que não o deixaria só naquele momento tão difícil. 15 dias depois, foi liberado do hospital, mas os meses seguintes foram só para fazer exames, e ela estava sempre ao lado dele, e ele não precisou fazer nenhuma operação, apesar de todos os médicos deixarem claro que se não retirasse o rim direito correria sério risco de morte, pois o mesmo estava atrofiado e havia parado de funcionar, além de operar a coluna, pois poderia deixar de andar por causa de tantas hérnias de disco. Mas o tratamento que ela dispensava a ele curava qualquer doente. Comida na hora certa, muita água, os remédios e ainda vitaminas e proteínas complementares. Estava fazendo dele um novo homem. Além, claro, do mais importante, muito amor e carinho, pois ela se desprendeu de tudo para cuidar de seu amor. Tudo isso associado a várias visitas dos seus filhos e enteados que não deixavam faltar nada para nenhum dos dois. Pois com toda essa agitação, seu amor não tinha tempo para fazer as coisas básicas da casa. Mas nem precisava se preocupar, pois os filhos se empenharam em resolver tudo. Até que depois de muita luta e dedicação da família, ele saiu desse período de cuidados especiais e a vida deles foi voltando lentamente ao normal, graças aos cuidados todo especial que sua Stella dedicava a ele. Dias maravilhosos aconteciam um após o outro. Na empresa tudo ia bem. Apesar dele diminuir seu ritmo de trabalho por causa da saúde, as coisas continuavam acontecendo com muita tranquilidade, pois competência e dedicação fazia aquela família progredir e prosperar, como se espera de uma família de Deus. Pouco tempo depois nasceu mais um neto, o primeiro filho de Luma, Otávio,
E adivinha o que aconteceu? Foi mais um motivo de todos se reunirem para mais uma festa, daquelas que todos gostavam. Muito churrasco, muita comida e música, além, é claro, da palavra de Deus ministrada pela sua amada, que era exímia em falar a palavra de Deus nestes momentos de festividade, para agradecer a Deus toda a bonança que aquela família experimentava a cada dia. O menino foi apresentado a Cristo através da igreja de sua mãe, e mais uma vez foi feito um grande almoço e todos estavam presentes como de costume. E durante as festividades decidiram viajar, e todos aplaudiram a decisão deles. Capítulo 15. Férias em Fortaleza. Resolveram tirar umas férias e foram para o Nordeste, pois era um sonho que tinham, conhecer as praias de Fortaleza, como Praia do Futuro, Prainha ou ainda Belas Águas. Viajaram de avião e se instalaram em uma pousada próxima às praias. Ficaram um mês se divertindo e se amando, pois não perderam um só instante. E os dias e as noites eram maravilhosos. Compraram muitas lembranças para os filhos e netos, passearam muito e comeram de tudo o que era costume naquelas terras. Um mês passa muito rápido quando estamos nos divertindo sem nenhum compromisso. Infelizmente as férias acabaram, pois tudo que é bom dura pouco, e tiveram de voltar. E na chegada foram recebidos por toda a família em sua casa. Foi uma grande surpresa, pois não sabiam que os estavam esperando. E gritavam e cantavam louvores e davam glórias pela volta deles ao convívio da família, e a festa correu solta, e comeram e se divertiram muito, e se reuniram para contarem as novidades da viagem. Pareceu até que aquela festa foi mais especial que todas as outras. Ao final do dia, todos voltaram para as suas casas, e eles ficaram se amando, como sempre. Na verdade, eles se amaram como se fosse a última vez. O que eles não sabiam era que algo trágico estava preparado para a vida deles e tudo ia terminar em breve. Capítulo 16. A doença misteriosa. Ao amanhecer, sua amada se sentiu muito cansada e com um pouco de mal-estar. Stella resolveu não ir para o escritório da empresa, pois queria descansar um pouco mais da viagem. Ele não saía do telefone em contato com ela. Estava preocupado, pois não era normal ela ficar indisposta. Ele estava apreensivo e decidiu ir para casa mais cedo. Chegando em casa, percebeu que ela estava deitada e um tanto fraca. Meu amor, como se sente? Ela: estou me sentindo fraca, meio zonza, mas agora com você aqui comigo, vou melhorar. Te amo muito. Ele: vou fazer um jantarzinho para comermos aqui na cama. Fica tranquila que vou cuidar de você. Ele então foi para a cozinha preparar o jantar e comeram na cama mesmo. Depois se deitaram e ele a abraçou e ela dormiu em seus braços. Ele não deixou que ela se levantasse, pois ele não queria que ela se esforçasse muito, e decidiram que na manhã seguinte iriam procurar o médico dela para um check-up. No dia seguinte, foram para a clínica e o médico a examinou e falou: olha, ainda não sei o que está acontecendo, mas vou passar alguns exames de rotina. Na verdade, ele estava um tanto apreensivo e queria saber com que estava lidando, e os dias foram de muita agonia, pois ela não melhorava, e seu estado foi piorando, e todos os filhos e enteados se aproximaram do casal para ajudar no que fosse possível, e os médicos resolveram interná-la para um melhor acompanhamento de seu estado de saúde. E todos oravam constantemente pedindo a Deus seu restabelecimento, mas seu estado piorava a cada dia. Ele chorava todas as noites ao lado de seu leito, pedindo a Deus para não tirá-la dele. Segurando em sua mão, ele procurava passar para ela a esperança. Durante aquela noite, ela o chamou para conversar e disse: meu amor, saiba que te amo muito e você é tudo que tenho, mas você tem que ser forte, pois sinto que o meu fim está próximo. Mas eu estou em paz, pois sei que estarei com Cristo no céu, e sei que você continuará cuidando da nossa família como sempre fizemos juntos. Se abraçaram chorando e ele procurava tirar aquela ideia de sua cabeça e ficaram assim por várias horas, até que ele dormiu nos braços dela, e ao amanhecer, o que ele mais temia aconteceu. Sua amada tinha partido para o céu e o deixara só nesta vida.
Ele não queria acreditar e se desesperou e gritava para ela não fazer aquilo com ele e chamou a atenção dos médicos e enfermeiros que vieram correndo ao quarto examiná-la. Doutor, por favor, salve minha esposa, não deixe ela morrer, foram suas palavras. Capítulo 17. A morte de Stella. Ele não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. O amor de sua vida já não existia. O deixara para sempre. Como seria sua vida sem a sua companheira de todas as horas? Como poderia acordar sem dar um beijo de bom dia naquela que lhe foi dada por Deus para lhe fazer feliz? E agora a estava vendo sem vida sobre uma cama de hospital. Parecia uma pegadinha de Deus. Pensou que talvez se fechasse os olhos e os abrisse novamente, aquele pesadelo acabaria e tudo voltava ao normal. Experimentou fazer assim, mas ao abrir os olhos, continuava vendo a sua amada inerte na cama. Foi então que a enfermeira veio até ela e constatou sua morte, e procurou acalmá-lo e foi avisar a família por telefone, pois ele estava inconsolável e muito abatido. Logo a seguir foram chegando um por um de todos os filhos e o hospital ficou congestionado de filhos e netos chorando e se abraçando. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo. Foram momentos de muita dor e tristeza. Ninguém conseguia compreender como uma mulher aparentemente tão forte pôde morrer tão rápido, pegando todos de surpresa. Ele não conseguia nem se colocar de pé. A dor e a angústia o estavam sufocando o peito. E todos ficaram preocupados se ele iria resistir a tão grande dor, pois sabiam que ele vivia para ela. Se amavam como poucos, e enquanto uns providenciavam as coisas dessas horas, velório, enterro, roupas para Stella, flores, enfim, outros ficavam ao lado dele para o apoiar, pois temiam ele não resistir. O corpo de sua amada foi levado para uma capela e velado por todo o dia, e muitas pessoas foram dar seu último adeus a ela. Todos comentavam como ela tinha sido uma mulher generosa e mãezona daquelas que se dedicava totalmente à família, não se preocupando com ela mesma. Totalmente desprovida de egoísmo, amante da paz e da família, dedicada às coisas de Deus e dos necessitados. A noite chegou rapidamente, e quase todos se mantiveram ali naquele local consolando uns aos outros. As horas foram passando, e a manhã chegando, e o momento de se despedirem para sempre daquela que foi uma bênção na vida de todos foi chegando. O enterro foi marcado para as primeiras horas do dia. E assim termina aqui na Terra a mais linda história de amor que aqueles corações puderam conhecer. Capítulo 18. O dia seguinte. Aquela foi a pior noite de toda a sua vida. Na verdade, era muito confuso, pois não acreditava que aquilo tudo que havia acontecido realmente tinha acontecido. Sua linda esposa com certeza não estava ali na cama naquela manhã porque simplesmente tinha levantado mais cedo que ele e estava na cozinha fazendo o café da manhã como era hábito seu. Acordava antes dele e fazia um café bem quentinho que tomavam juntos antes dele ir na padaria comprar pão, para só depois irem para o escritório da empresa. Com certeza era isso. Mas tinha medo de se levantar e constatar que ele estava delirando, pois a realidade era muito dura e com certeza o faria começar um período de sofrimentos e saudades. Resolveu ficar na cama relembrando os tantos momentos em que conviveram juntos, os beijos de bom dia e as conversas ainda na cama antes de irem para o escritório. Lembra-se que ela sempre fazia várias recomendações sobre alguns problemas das obras, para ele não se estressar com os peões e não pegar no pesado por causa da coluna. Parou por uns instantes e começou a chorar. Quem faria essas recomendações a partir de agora? Quem faria seu primeiro café do dia? Quem te cobriria de beijos ao acordar? Deus, o que seria dele agora? Por que o Senhor não leva para o céu os casais que se amam de verdade? Afinal, ambos já tinham criado seus filhos e já tinham visto os netos. O que impediria de irem juntos para o céu? Não se atreveu a sair da cama. E o dia foi passando. Nem se lembrou de almoçar. Às 4 da tarde se lembrou que sempre tomavam o café da tarde juntos. E chorou amargamente. E a noite foi chegando, seus filhos e enteado ligaram várias vezes para a casa dele e ele disse que não iria para o escritório naquele dia, pois queria ficar em casa curtindo a saudade de sua Stella. A noite chegou e a dor da realidade era ainda mais forte. Então colocou no computador vídeos de musicais que costumavam assistir juntos.
e faziam isso abraçados, sentados no sofá. Parecia que ela estava ali com ele e trocava opinião sobre alguns clipes que estava passando, e sentia o corpo dela colado ao seu. Podia até sentir sua respiração ofegante quando se beijavam, enquanto a música tocava. E de repente se dava conta de que estava só, e chorava, como se uma dor penetrante de um punhal o machucasse o coração. Já sabia que aquela noite seria longa e dolorosa, pois não conseguia parar de pensar que sua amada esposa estava agora deitada em um caixão debaixo da terra fria, e ele não poderia fazer nada para ajudá-la. Como seria aquela noite, e tantas outras que viriam a seguir. Capítulo 19. E agora? Ele sempre foi um homem de lutas e dores, mas nos últimos 10 anos havia se acostumado com uma vida bem estruturada ao lado de sua amada esposa Estela. Já não precisava mais lavar ou passar, pois ela não permitia que ele se envolvesse com essas atividades da casa. Ela dizia que cuidar de casa era a função da esposa e não do marido, e com isso se acostumou a receber da parte dela tudo o que precisava. E todos os filhos já estavam com suas vidas feitas e não iriam ficar por aí cuidando dele para sempre. Por outro lado, ele estava desmotivado em tudo, pois após a morte de sua esposa não teve mais vontade de trabalhar e os negócios começaram a cair de rendimento. Apesar de seu genro estar à frente de tudo, não era a mesma coisa, pois ele, quando estava nos seus bons dias ao lado de sua amada, dirigindo a empresa com o coração, ficava atento ao desenvolvimento das obras e quando uma estava terminando, ele já estava negociando outra e nunca precisava dispensar ninguém para conter despesas. Mas agora a situação era diferente, pois estava desmotivado e quase não aparecia no escritório, e todos estavam ficando preocupados com sua ausência um tanto prolongada. As obras começaram a chegar ao fim sem que outra estivesse sendo negociada, e assim, acontecendo, seu genro precisou procurá-lo para avisar que começaria a dispensar funcionários para conter despesas, até que ele voltasse às atividades e negociasse novas obras. Ele simplesmente deu com os ombros, como quem não está nem aí. Parece que ele morreu junto com ela. Estava mais magro que o normal, com uma profunda tristeza no rosto, e não estava mais interessado em mais nada. Seu genro, temendo que a empresa ficasse totalmente sem dinheiro, até mesmo para indenizar os funcionários, e vendo que não conseguia reanimar seu sogro, resolveu fechar a empresa e dispensar todos os funcionários. Falou com ele, mas ele parecia um zumbi. Não reagia a nada, parecia anestesiado. A morte de sua esposa acabara com seu prazer de viver. Os meses foram passando e nada de reagir. Estava se deixando morrer literalmente. Claramente não queria mais viver. Se entregou completamente ao amor dela e se esqueceu como era viver só. Começou a passar necessidades e já não tinha dinheiro nem para as despesas básicas. As reservas do banco estavam no fim. Os filhos e netos de sua esposa já não o procuravam com a mesma frequência que faziam quando a mãe deles vivia. E começaram a alegar que a distância era grande e eles não tinham tanto tempo assim. Aos poucos começaram a falar-lhe apenas por telefone, e seus filhos é que o assumiram e continuaram cuidando dele. E todo aquele amor que seus enteados tinham por ele foi sumindo. Após um ano da morte da mãe, eles o abandonaram por completo. Hoje, nenhum deles se comunicam e a saudade de seus netos por parte dela é grande, mas não consegue vê-los. Até os contatos por Facebook ou WhatsApp foram bloqueados. Será que só o tratavam bem para fazer a mãe feliz? Agora, sem a presença dela, já não veem motivos para manterem um relacionamento com ele. Incompreensível tal atitude por parte deles, afinal eles sempre os amou como filhos e netos de verdade. Ele tomou uma decisão radical. Nunca mais seria o bom rapaz que sempre fora. Passou a vida toda cumprindo os preceitos e mandamentos do homem de bem, pois aprendera com seus pais a só desejar aos outros o que queria para si. E só lembra de ter levado na cara, depois dos acontecimentos com a família de sua esposa, começou a questionar se vale a pena amar as pessoas, se dedicar como se fizesse parte de sua vida como alguém da família. Talvez um pouco de egoísmo fosse necessário para separar desde o princípio o joio do trigo e colocar cada um no seu devido lugar. Capítulo 20. Saiu à procura de si. Resolveu sair um pouco para dar alguma motivação à sua vida. A saudade o consumia e nada do que fazia lhe trazia paz. Pegou o carro e foi até um lugar que costumava ir com sua amada namorar.
No fundo, ele queria começar uma nova vida, mas queria que ao menos suas lembranças fossem acompanhadas da imagem daquela que fez sua vida valer a pena. Foi para um lindo lugar que lhe traria ótimas lembranças dela e o faria se sentir vivo novamente. A Praia Vermelha, na Urca, no Rio de Janeiro. Ali viveram inúmeros momentos lindos e românticos, e tinha ótimas lembranças daquela década que foram tão felizes. Tem um calçadão e uma praça com banquinhos. É um espaço muito florido e perfumado, com muitas árvores, cercado de montanhas, e uma linda praia de areia avermelhadas em frente, convidando a um mergulho. E se ver por toda parte casais abraçados, se beijando, pessoas felizes tirando fotos, as ondas do mar embranquecendo a areia avermelhada, talvez por isso o nome Praia Vermelha, e um monte de espumas no quebrar das ondas. O lugar convida a isso, a um romance que, assim como com eles, aqueles momentos se eternizariam em suas vidas. Acima de nossas cabeças se vê o bondinho cortando o céu, atravessando de um morro a outro. É como se quisesse levar as pessoas de um universo conhecido a um desconhecido. Ele podia até sentir seu braço ao redor do pescoço de sua amada, como se ela estivesse ali naquele momento. Quando se deu conta, estava sentado dentro do bondinho, apreciando aquela linda paisagem. Sentia um aperto na mão e, sem querer, falava baixinho: "Fica calma, pois estou aqui e vou te proteger", pois ela morria de medo de altura. Várias pessoas estavam ali com ele, mas ele só via ela. Todos estavam olhando a paisagem e não se davam conta que ele estava revivendo um dos momentos lindos em que namoraram naquele bondinho. É como se estivessem cada pessoa, e principalmente os casais, vivendo em um mundo só deles. Ninguém podia sequer imaginar que alguém que ali estava tinha sofrido um baque tão violento que não conseguia voltar para a realidade e tentava a todo custo chegar até a sua amada. Mas isso era impossível. Ao menos se pudesse ir ao céu ficar com ela, mas estava vivo e não poderia deixar de viver simplesmente porque decidira não mais viver. Até mesmo porque iria contra seus princípios e os princípios bíblicos. Tinha de continuar vivendo, mesmo que para isso fosse sempre o mais próximo possível do céu, pelo menos dentro de um bondinho do Pão de Açúcar. Capítulo 21. Voar de balão. Por um momento se lembrou de já ter feito um passeio de balão de ar quente e pensou: num balão de ar quente eu vou ainda mais alto. Vou poder ir acima dos limites e chegar ainda mais perto de minha amada. Pode ser que estivesse ficando louco, mas eram os únicos momentos em que estava feliz. Era quando estava com ela. Mesmo no seu próprio mundo, sem se dar conta do tempo, a viagem chegou ao fim. E se despediu daquele lugar, pois em sua mente pensava: nunca mais volto aqui. Vou guardar em minha mente e coração estes momentos para sempre. Foi embora pensando nisso. Os segundos e minutos e horas e dias iam passando lentamente e ele sentindo falta dela, e tentando encontrar algo em que pudesse trabalhar e ter prazer ao mesmo tempo, e que fosse algo um tanto radical, pois não queria viver o restante dos seus dias fazendo a mesmice do último ano, até mesmo porque sua vida até um ano atrás tinha sido muito boa, ao lado de Stella, e não iria finalizar como um velho cansado com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar, como diz a música de Raul Seixas. Resolveu procurar uma escola de balonismo para aprender o máximo sobre balões, pois iria começar sua nova vida radical voando. Foi à procura e achou em sua cidade uma escola e se matriculou. E depois de várias aulas, onde usou o restante de suas economias que sobrara de uns imóveis que vendera, investiu no curso para estar apto. Participou de vários voos com seu instrutor e aprendeu como manusear aqueles balões. Já estava apto para alçar voo solo. Finalmente chegou o grande dia de colocar em prática tudo o que aprendeu no curso, e fez seu primeiro voo sem um instrutor por perto. Lá no céu, avistava o horizonte e pensava em sua amada, o quanto agora estava mais próximo dela. Essa era a forma que tinha de se sentir vivo, e agora voando seria mais fácil lidar com essa saudade que ocupava uma grande parte de seu ser. Ele sabia que o que ele queria era impossível, pois ela estava morta e ele estava ali, vivo e começando uma nova aventura. Mas não conseguia voar sem pensar que essa era a melhor forma que encontrara para ficar o mais próximo possível daquela que foi o seu grande amor. E a cada voo que fazia ele olhava para o horizonte e chamava ela pelo nome, e conversava como se ela estivesse ali com ele. Quem o ouvia
Achava que ele estava louco. No íntimo pensava que se ele desejasse muito isso, ou Deus a traria de volta para ele, ou simplesmente o levaria até ela. Ele costumava dizer que quando queremos muito uma coisa, Deus satisfaz o desejo de seu coração. Então ele procurava manter essa chama acesa, talvez achando que Deus realmente lhe satisfaria o desejo. Era um tolo. Não é assim que funciona. Deus não muda toda uma história à sua volta só para satisfazer um desejo seu. Mas a questão é que ele não queria mais voltar para a Terra, e toda vez que voava ficava no céu até seu cilindro de gás propano chegar quase ao fim. Mas que fazer? Tinha de descer, pois estava em treinamento, e tinha de dar continuidade à sua vida. Para ser sincero, nem percebia que ainda tinha uma vida. Vivia por viver, e voltar para casa não era o seu maior desejo. Capítulo 22. Finalmente iria encontrá-la. O último dia de treinamento chegou e ele teria de decidir se faria desse curso sua nova profissão ou era só para se sentir livre para estar longe de tudo e perto de sua amada. Depois de todos os preparativos para colocar o balão em posição de voo, pois era algo muito trabalhoso e só era possível graças à equipe que o acompanhava, pois antes tinham de inflar o balão com um imenso ventilador movido a gasolina e quando estava na vertical ligava o maçarico e injetava ar quente até que o ar de dentro ficasse mais leve que o ar ambiente, e assim o balão levantava voo com o piloto dentro do cesto. Toda a atenção era necessária para controlar a posição do vento, pois para ir em uma direção o piloto voava baixo e para ir em direção contrária ele voava mais alto. Isso era conseguido aumentando as chamas para ele subir e soltando o ar quente através de uma escotilha no topo do balão para ele descer, pois o ar quente saía deixando entrar um pouco de ar frio pela parte de baixo que esfriava o ar que estava dentro do balão e assim se controlava o destino do balão. Entrou no cesto do balão e levantou o voo. Seus amigos de curso o aplaudiram em sua primeira viagem como piloto solo. E lá se foi ele. Ele não se deu conta, mas estava injetando muito ar quente e, consequentemente, estava ficando muito alto. Isso era ruim, pois acima de uma certa altura era necessário usar roupas especiais, pois o ar era muito rarefeito e poderia lhe provocar um desmaio, e também era muito frio. Mas ele não se ligou em nada. Subiu como se estivesse indo em direção de onde supunha que a encontraria, pois há muito parara de pensar com lógica e fazia o que seu coração enganoso pedia. De repente, viu nitidamente uma imensa nuvem que mais parecia uma plataforma de pouso, de tão sólida parecia ser. Não estava conseguindo atinar para o que seria aquilo, mas o balão estava indo naquela direção como se estivesse sendo atraído por ela, e de repente simplesmente parou bem ao lado daquela nuvem com aparência de plataforma. Parecia até que tinha um piloto comandando o destino do balão. Ele então se arriscou e colocou o pé para fora, e o pôs no piso da nuvem, que parecia ser bem sólido. Se pôs de pé e caminhou pela plataforma, que parecia ser mais longa que uma nuvem, e estranhamente não afundava, e sim sustentava seu peso e caminhava. Seguiu em direção a uma espécie de portal de tamanho um tanto fora do padrão. O ambiente na parte de dentro era calmo como um fim de tarde na fazenda, e um grande jardim se apresentava diante de seus olhos, e no fundo uma linda casinha branca de varanda com um quintal e uma janela, exatamente como sempre sonhara. E resolveu entrar na casa, e dentro dela, de costas, havia uma mulher. E não era uma simples mulher, mas à sua frente estava a sua amada na cozinha fazendo comida, e ao vê-lo indagou: "Oi, meu amor. O que houve? Parece assustado?" Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para ela, que parecia estar ainda mais linda desde o dia que a viu pela última vez. Estava paralisado e se perguntando como aquilo era possível, pois lembra-se bem de tê-la acompanhado em seu caixão até o cemitério onde a sepultou. Quer dizer, ela estava morta. Mas como estava agora diante dela? Em um lugar completamente anormal, no alto de umas nuvens em forma de plataforma. Aquilo tudo estava muito estranho. Não se sentia estranho, estava com uma felicidade que não conseguia explicar. Ficou por alguns instantes em pé, olhando para ela, e continuava vendo a sua amada à sua frente, viva e linda. Como pode ser isso? Ela se aproximou e acariciou seu rosto e lhe deu um beijo na boca. E ele sentiu tudo, o sabor de seu beijo, inclusive seu calor.
Então ela lhe falou mansamente: Meu amor, você parece cansado. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Venha, descanse um pouco que eu vou preparar um banho para você. Tudo o que tenho sonhado ultimamente, ouvir ela novamente me chamando para tomar banho. Então eu olhei ao redor e a casa era muito simples e muito limpa e perfumada. As cortinas eram branquíssimas e o vento lá fora fazia a cortina balançar. E uma suave música tocava em um rádio que deixava o ambiente agradável. E ela estava usando um vestido florido muito lindo e suave que deslizava por suas curvas, deixando à mostra a beleza de seu corpo. Sua voz continuava suave e mansa como sempre, mas uma pergunta teimava em se fazer presente em sua mente. Como pode aquilo ser real? Será que, de tanto ele chorar por ela ter morrido e deixado ele só, tinha comovido o coração de Deus e ele resolvera dar uma nova chance a eles em uma outra dimensão e o trouxe mesmo estando vivo para se juntar à sua amada? Já não sabia o que pensar. Só sabe que estava feliz e tranquilo, pois estava diante de sua amada que parecia não se importar com o que ele estava pensando, se limitando a perguntar se estava tudo bem. Ela então falou: Amore mio. Ela costumava falar palavras de amor em outras línguas, agora era em italiano. Continuou dizendo: Vamos dar uma volta no jardim enquanto a água do banho fica pronta? E saíram. Lá fora, pegou em sua mão e apertou como que querendo ter certeza de que era ela mesma, e lhe deu um beijo na boca, e ela sorriu e falou: O que está acontecendo com você? Parece mais carinhoso que de costume. Dá a impressão que não me vê há muito tempo. E era realmente esse pensamento naquele momento. Será que ele estava no paraíso? Pois aquele lugar ele já conhecia muito bem. Era um lugar que tinha em uma música que eles amavam, Casinha Branca. Quer dizer, que Deus a trouxe para cá para esperar por ele. Como ele veio para cá de balão? Então quer dizer que ele também morreu e se encontraram finalmente. Mas como poderia ele se dar conta de tudo o que estava acontecendo e ela parecia não saber de nada, como se nada tivesse mudado em sua vida? Pode ser que, como se ele manteve fiel a ela esperando um dia voltar a vê-la, Deus os coroou com um encontro de acordo com os seus sonhos e desejos, e em outra dimensão. Eles viveram felizes para sempre, confirmando que o amor é único e eterno. Capítulo 23. O resgate. Ele estava preocupado, pois tinha subido além do máximo permitido para um balão daquele porte. E sendo assim, podia compreender tarde demais o porquê de estar descendo com tanta velocidade. Não tinha nada que pudesse fazer, mas por incrível que pareça estava feliz, não entendia porquê, mas não estava com medo de morrer. Uma grande paz invadiu seu ser. Tentava a todo custo controlar aquela descida, mas por não ter mais combustível para o maçarico do balão, não tinha como manter a velocidade, e nem a altura sob controle. Sendo assim, aguardava que um milagre o salvasse. Alô? É o filho de Carlos Mansur? Sim. Algum problema com meu pai? Bem, tem sim. Acho melhor vir para cá, pois o balão dele caiu. Meu Deus, como ele está? Seu filho entra em desespero. Vou te dar as coordenadas de como chegar aqui. Não demore. Seus filhos estavam indo para o local onde a equipe disse por telefone que o balão havia sofrido um acidente, que tinha caído durante o trajeto. Eles estavam muito apreensivos e muito tristes e choravam muito, pois normalmente uma queda de balão sempre era fatal, salvo em algumas exceções. Para aliviarem a tensão da viagem, conversavam entre eles, lembrando das aventuras de seu pai, o quanto era atrevido e corajoso, mas concordavam que dessa vez ele havia ido literalmente longe demais, e também alto demais. Desde quando inventou de pilotar balão, eles vinham falando com ele sobre os perigos dessa aventura, mas ele estava decidido, pois dizia que assim se sentia mais perto de Stella. Ele tinha uma esperança de ainda estar vivo, até mesmo porque ninguém disse que ele havia morrido, e sim que o balão havia caído. A equipe já estava no local e estavam tentando chegar até onde o balão estava preso, pois era uma mata virgem muito densa e de difícil acesso. Os bombeiros estavam de frente da operação de salvamento e, depois de muito custo, chegaram ao local. E o corpo dele estava um pouco afastado do que restou do balão. E quando a equipe chegou ao cesto, constataram que ele estava sem nenhum propano no cilindro, que é o combustível do maçarico, o que evidencia a causa do acidente: falta de ar quente,
quando estava a uma altura acima da permitida para um balão daquele porte. Só não conseguiam entender como, depois de vários voos com o instrutor e depois de saber que aquele balão não tinha condições de ir tão alto, se descuidar a ponto de não perceber a loucura que estava fazendo. Outra coisa que chamou a atenção da equipe e que os deixou impressionados foi com a fisionomia do piloto, pois estava sereno e feliz. Sua família chegou ao local e se juntou com os membros da equipe de apoio ao voo que os levou até onde estava o corpo de seu pai e constataram o que a equipe havia contado a eles a respeito de seu pai estar feliz. E eles perceberam que o que seu pai sempre falava deve ter sido o motivo de sua felicidade: encontrar-se com sua amada. É como se eles já estivessem se encontrado, por isso, aquela fisionomia de felicidade. A equipe retirou seu pai dali, levaram o corpo e fizeram um lindo funeral para ele. Por incrível que pareça, apesar deles o amarem muito, todos estavam tristes, mas conformados, pois sabiam que seu pai de alguma forma iria encontrar aquela que foi o seu grande amor. Capítulo 24. E viveram felizes para sempre. Eles estavam sentados embaixo de uma linda macieira e conversavam animadamente. Acima deles, nos galhos das macieiras, umas bem-te-vis também conversavam animadamente e ele olhava para sua amada e sentia uma saudade tão grande dela que não parava de beijá-la. Não entendia por que dessa saudade, pois não se separavam para nada. Ele trabalhava na roça algumas horas por dia e vinha sempre para casa e ficavam até o anoitecer no lindo jardim que cultivavam à volta da casa e não pareciam sentir falta de coisa alguma. O lugar era incrivelmente lindo, com muitas flores que exalavam seus perfumes com borboletas voando sobre as flores e uma linda cachoeira de águas cristalinas com muitos peixes que dava até para pegar com as mãos. Não sentia o tempo passar. É como se não houvesse contagem de tempo. É como se o tempo fosse decidido por eles mesmos. Pois todos os dias eram sempre lindos e só sentiam falta um do outro e de mais nada. E foram felizes para sempre. E assim termina essa linda história de amor entre Estela e Carlos Mansur, que começou na terra e terminou no céu. Fim.